Agora é engraçado, porque tem uns bolsonaristas que estão aqui. Eu tô vendo esse chat assim, curioso. Ah, não tem onde fazer. Esses caras sempre passaram um pano pro PT. Cara, o MBL fez o impeachment da Dilma. Foi a coisa que mais afetou o PT na manifestação história. pra Lula na cadeia. Ao passo que esse imbecil deste Bolsonaro conseguiu, por conta da sua incompetência, fortalecer tanto o PT que tá sob risco de ganhar no primeiro turno. Você veja o desastre que esse cara foi pro projeto da direita brasileira. É. Ele colocou o país em vias de ter um cara como o Lula ganhando no primeiro turno. Um cara que tava preso. O cara sai... O Lula vai tá ganhar, preso, babaca. E tá em vias de ganhar no primeiro turno por causa do idiota do Bolsonaro. Bolsonaro foi a maior tragédia que já aconteceu na história da direita brasileira. Eu acho que desde que começou. Nunca houve alguém como o Bolsonaro. Nunca houve. Em toda a direita brasileira, você pegando Carlos Lacerda, todos os líderes antigos, governo militar, nunca, Dutra, nunca aconteceu uma coisa. Collor, não, foi Bolsonaro. Bolsonaro foi o pior líder que a direita brasileira criou em toda a sua história. Ponto. E assim, ele vai passar para a história nesta condição. Esse Bolsonaro é um cara que tá... Porque o Lula é um sujeito ambivalente. Porque ele deixou certas coisas. Bolsonaro não, cara. Bolsonaro vai passar para a história, você tá confirmado. Que nem a Dilma. Como presidente das piores da história, Bolsonaro será o pior líder da direita da história do Brasil. Então vocês que são bolsonaristas tenham consciência disso. Isso já está escrito. Isso já está escrito. E ainda tem um detalhe. Como uma vitória tão acachapante do PT, se ela ocorrer... a oposição bolsonarista vai ficar desmoralizada. Uhum. Eles vão ter que partir para um radicalismo que não vai funcionar, porque eles não têm meios armados de trucar o Estado brasileiro, ou vão simplesmente se dispersar, cara, e se desmobilizar. Mas, Ricardo, o que eu vejo hoje da eleição proporcional dos bolsonaristas é o seguinte. Há algumas figuras que ganharam relevância nos estados e que essas pessoas são apoiadas, de fato, pelo Jair Bolsonaro. Tá? Então vou dar um exemplo aqui. Em Minas Gerais, o Nicolas. É um sujeito que é apoiado pelo Bolsonaro, ficou muito grande, etc. Será extremamente bem votado, provavelmente o mais votado de Minas Gerais. E junto com ele vai puxar outras pessoas. Que outras pessoas ele vai puxar? O Bolsonaro se filiou ao PL do Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, com um monte de político do Centrão. Esses caras que vão ser puxados pelo Nicolas Ferreira... pelo Eduardo Bolsonaro em São Paulo, que o PL não apoia o Tarcísio aqui, né? Apoia outro candidato. O PL ao redor do Brasil, pega no Nordeste, no Norte, veja a chapa de candidatos. Essas pessoas que vão ser puxadas por essas poucas figuras proeminentes do bolsonarismo, no teu estado deve ter um aí. Deve ter um. Esse cara vai puxar outros que assim que se tiver um governo Lula vencendo no primeiro turno, não tenha dúvida que essa pessoa, assim, se perguntar de Bolsonaro pra ela, que vai ser puxada aí em Minas Gerais, por exemplo, vai falar que nem lembra quem é esse Bolsonaro. Essa que é a verdade. Vão vazar. Então, assim... Como é que vai ser a posição institucional do PL? Não, porque vai ter um monte de bolsonarista lá dentro. Eles vão ter que sair, né? Não, vai ser, liberou a bancada aí. A gente tá apoiando o presidente da Câmara que vai estar com o Lula. É isso. É isso que vai acontecer. O bolsonarismo ficará com uma dúzia de maluquinhos. E olhe lá, porque essa gente é oportunista. Tá? Essa gente é oportunista. Muitos deles a gente conheceu por anos. Foram virar bolsonaristas e ganharam apoio da família do Bolsonaro por serem oportunistas, tá? Não por acreditarem neles. E eles, como são também incompetentes, acreditaram e abraçaram essas pessoas. Então, essa oposição bolsonarista sequer vai existir. Vai ser, assim, meia dúzia de maluquinhos na Câmara dos Deputados. E é por isso que a gente fala tanto da eleição pro Legislativo. Estamos lascados. Meu amigo! Dê o like aí, rapaz.